Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê caô, oque aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa raio, machado, trovão, epa justiça de guerreiro. É samba, é samba, o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. É samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo. Cada um de vocês ajudou e ajuda ainda que essa história, inclusive estando nessa celebração. Ela vai ser uma tarde bem legal, a gente vai trocar uma ideia, relembrar alguns momentos e reafirmar, né, alguns propósitos que foram estabelecidos há 25 anos atrás por essa pessoa maravilhosa aqui, né? Conheci Cássia tem 13 anos. 13 anos aí, virou minha parceira de trabalho, mas antes disso era amiga, torcia. Mandava todos os clientes que eu trabalhava num salão comum vai fazer com a casa, que aqui a gente não tem o que fazer por você. E ela sempre acolheu muito bem e sempre foi um espaço de acolhimento. E hoje me acolhe, tá? E ela é feliz também. Orixá nasceu de uma necessidade de cuidar de uma grande parcela da população que estava apartada, né? As pessoas negras, os críticos fechados. E nesse propósito, para além de ser uma empresa, o sonho, ele também foi um lugar de empoderamento, um lugar de fala, onde, para além da beleza, a gente também teve a oportunidade de ter voz, né? De patrocinar. Muita gente bacana já passou por aqui, já atuou, já cantou, lançou livro. O próprio espaço já patrocinou muita coisa e hoje não podia ser diferente, né? A gente vai ter uma roda de conversa, a gente vai celebrar profissionais novas que estão chegando no mercado de trabalho, formadas pela Cássia, que agora está no online, empreendedorismo digital, está saindo está ficando agora por trás dos bastidores, aí na luta, né, ainda. E para falar um pouquinho melhor dessa história, né, desses 25 anos, a gente pode falar muito aquilo que o Christian fez, as pessoas que ele mudou a vida, mas acho que a gente precisa de alguém que fale com carinho e que seja a cara, né? O Clichê está 25 anos, mas a cara dele é a Cássia. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Cássia. Você é a Cássia Marinho. Fundadora, cabeleireira, empreendedora, mentora e muitas coisas. E que seja 25 de mais 25. Meus queridos amigos, realmente 25 anos não seria possível se, primeiro, essa daqui não me desse a mão, num período, minha mãe, num período muito difícil da minha vida, porque eu comecei a trabalhar muito jovem. E eu dei uma sorte, né? Porque uma mulher preta e ter um trabalho como eu tinha, que eu trabalhava na Vale do Doce, então comecei lá aos 22 anos, nessa empresa eu fiquei até os 38 anos. 38 anos, então eu consegui uma carreira, mesmo hoje eu tendo mais visão do que o que eles não me permitiam ter, mesmo toda a minha capacidade, mas essa visão que eu tenho hoje, mais das amplitudes, mais dessa coisa que eles nos podam, né? Essa sociedade branca nos podam. Então, hoje eu tenho mais essa consciência. E por que eu tenho essa consciência? Por causa do Porixê. E o Porixê, eu digo que
Ele me emprestece a cada dia. Me emprestece por quê? Porque eu tenho você, eu tenho a Nélia, tenho Fernanda Felisberto, tenho a Ana Paula, tenho a Ana Lúcia, tenho o Venâncio, tenho todos vocês, tenho a Tia Vieira, tenho o Bruno, tenho o meu marido, tenho o Paulo Vicente, tenho Wanda, a minha querida Wanda, tem Renato, são pessoas que me empretecem com a sua força, com o seu conhecimento. Então eu sou uma pessoa muito feliz de estar aqui. Então, quando eu saí das empresas, fui demitida aos 38 anos, quem era meu porto seguro? A minha mãe. E vou fazer o quê? Né? Uma mulher preta, que não tinha uma especialidade, porque eu sempre trabalhei numa empresa, essas grandes empresas, você é especialista só naquele serviço, né? Mas o mercado não estava pronta. Mas Deus é muito bom, sou filha de Oxum, tenho meu pai Ogum na frente, tenho o Exu aqui nos meus caminhos. Então, quando eu decidi procurar meu Deus do céu, isso aí é muito luxo, gente. Então, quando eu decidi, gente, vou procurar um curso para me especializar. Eu ligo para o Senac, e no Senac estava com as inscrições abertas, e nessa época, tipo, 26 anos atrás, era muito difícil. Muito difícil, era grátis o curso. Isso, esse curso sendo grátis, né, a procura era muito grande. Mas eu consegui, gente, aquela coisa, liguei, a moça falou assim para mim, ó, vem agora que as inscrições estão abertas. Então eu fui. E cheguei lá, sabe, nada por acaso. Eu fui com uma ideia pensando em fazer revista de fotografia, fazer alguma coisa assim. Mas eu não tinha noção de quanto caro seria a fotografia. Então eu vou fazer outro curso, vou fazer maquiagem. Eu acredito que maquiagem era barata, depois que eu descobri que era caro também. mas essas coisas têm que ser. Aí eu me inscrevi em maquiagem, me apaixonei, virei cabeleireira, comecei a trabalhar no domicílio. Eu já minha peixinha, coloquei cartão chamando que era tá na onda, personal beauty. Eu botei personal pain, eu botei personal beauty. E aí, o apoio da minha mãe, apoio do meu marido, apoio dos meus amigos, que hoje daqui nós vamos celebrar a todos que estiveram comigo nesse período, a todos que me deram a mão. Aqui, ó, coincidência ou não é coincidência? Essa fila aqui, ó, é a fila que mais me prestigiou, sem saber se eu era capaz ou não. Me apoiaram os olhos fechados. Então, a minha amiga Maria Lúcia, que conheci Maria Lúcia no curso do Senac, nesse período. Minha mãe, que já estava aposentada, veio me ajudar. Meu amigo, o Birajara, que há 25 anos eu desempregada, ele é meu fiador. Vocês sabem que é fiador, gente? Vocês têm noção que ele é fiador? Você entendeu? Quanta gente bate, uma pessoa desempregada, abrindo um negócio novo, sem conhecimento, a pessoa pega, eu sou teu fiador. E é meu fiador até hoje, é meu fiador de todos os espaços que eu dou. Entendeu? Então, eu quero água também, tá certo? Então, a importância, então, eu comecei nesse espaço, como cabeleireira, e me apaixonei. Claro que eu já tinha um DNA de cabeleireira, minha mãe foi cabeleireira, entre outras profissões que ela já teve. Porque essa mulher aqui, ó, já fez de tudo, eu estou esperando até hoje. Aos 90 anos dela, eu fiz, eu falei, não é possível. Eu marquei de fundo, mas não, essa não vai. Essa aí, não, marquei, eu fiz parto, foi não, só minha médica. Não, a médica ficou eu segurei. Então, gente, então já tinha esse DNA. Meu marido tem um capítulo à parte dele. Esse aí, eu ri chorar muito, dividi muitos projetos com ele e ele sempre me apoiando. Então, isso, eu sou muito abençoada. Então, eu só quero dizer a vocês que todos que estão aqui têm um capítulo especial
especial na minha vida, não só profissional, como na minha vida pessoal, porque eu cresci com vocês. Sabe, vocês que me ajudaram, vocês que me suportaram. Essa aqui me prestou dinheiro, eu não tinha que pagar, depois ele, não tem agora, ela ficou comigo, mas tá aqui, ó, 26 anos, apoiando, gente, sabe, tudo. Então, são 25 anos, muitas coisas boas, muitas vezes boas, passar por aqui, muito aprendizado. E nós fizemos, eu consegui fazer um resuminho. Então, nesse evento, como o Iponichê, além da estética, nossa visão é valorização da cultura, da identidade negra. E quem faz essa valorização, esse fortalecimento, são vocês, meus clientes. E hoje eu tenho a honra de estar aqui comigo numa roda de conversa, o mediador Bruno Duarte, um grande amigo, meu cliente já há mais de 10 anos, ele é um comunicador, doutorando em comunicação, então pela UFRJ. Olha como eu sou chique, gente, eu não preciso fazer faculdade, tem doutorado, se pouco tá aqui, eu fico só assimilando tudo. Então eu pego e digo o Bruno, eu sou muito honrado. Então eu tenho uma sorte de estar com esses clientes assim, né? E a mesma coisa com o Bruno, agora eu liguei com o Bruno essa semana, Bruno. A Eliana Augusto, a escritora, né, que fez nós fizemos uma leitura dramatizada aqui no salão, ela que seria mediadora, mas ela está na Feira de Literatura em Tiradentes, me ligou, falou assim, não, vai lá ganhar dinheiro que está precisando. Mas pode deixar que eu vou arrumar uma altura também. Aí, ó, quem está aqui, meu querido Bruno, muito obrigada. Claro, você chamou, a gente tem que ver. Então o Bruno vai chamar a mesa. Mas antes eu tenho que falar rapidinho na mesa. Meu querido Paulo Vicente, mas ele vai falar mais sobre profissionalmente. Meu amado Paulo Vicente, que é meu enteado, é um menino brilhante. Vai falar isso? Vamos falar. É um intelectual que realmente impressiona. Então, também fiz o convite ele da mesma hora, falei, não, estou aqui. E a Lia Vieira vamos fazer uma a Lia Vieira é essa escritora maravilhosa, mas além de ser essa escritora maravilhosa, para mim é uma grande produtora, porque todos os eventos do Iponichê, eu digo para a Lia, a gente começa meia-noite, 1h, decidindo que vai ser nos eventos. Então, minha gratidão, a Lia vai estar aqui nessa roda, e a Lia trouxe para brilhantar a nossa roda, a Júlia que eu estou conhecendo hoje, mas eu desejo tudo de bom e você está muito bem-vinda nesse quilômetro, tá, Júlia? Legal, fala desse velho. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, muito obrigado, Cássia, por ter me convidado para essa missão. É uma honra estar aqui nos 25 anos do Iponichê. Eu estou aqui já há uns bons 10 anos, eu acho. Eu lembro quando eu cheguei aqui que eu usava já, meu cabelo era bem maior do que esse. E a Cássia me acolheu assim, com todo o cuidado que vocês sabem que ela tem. Lembro que o Jeff também ainda estava aqui, cuidou do meu cabelo, e todo mundo, as mãos de toda a galera que o Iponichê já passou, e eu me senti muito acolhido, assim, porque a gente chegava assim, há 10 anos, 15 anos atrás, completamente diferente do que hoje, já mudou bastante, graças ao trabalho de pessoas como você, Cássia. Mas a gente chegava nos salões, né, nas barbearias, as pessoas olhavam já você assim no olho, tipo, ai meu Deus, essa pessoa, o que eu vou fazer com esse cabelo? E a gente chegava assim, quase pedindo desculpa, né, no salão, tipo, ai gente, me perdoa, você pode fazer alguma coisa com o seu cabelo? E quando eu cheguei aqui, foi completamente diferente, né? Você já vê o ambiente que ela faz, aqueles quadros com a mãe dela ali atrás, a matriarca. Aí você já olha e fala assim, nossa, eu tô num lugar diferente, você se sente confortável.
tá? Você fala, você troca, você conversa sobre as coisas que você faz na sua vida e você ouve, né? Você ouve os relatos, as experiências, as histórias, né? Desde lá do Afrodite, você me contava todos os babados. Eu falei assim, nossa, Cássia, você realmente é muito bom vir aqui, não só pelo cuidado que você tem, né? De deixar a gente botar nossa autoestima lá em cima, mas também dessas trocas que acontecem no espaço que você construiu há 25 anos. Então, parabéns, estou muito feliz de estar aqui. Depois, né, de falar um pouco dessa minha conexão com o Iborixê, eu queria agora, né, tomar o lugar de mediação e apresentar essas pessoas, né, que vão falar um pouco para a gente dessa relação delas com a literatura, com a negritude, e falar um pouco dos seus trabalhos. Então, eu queria começar por fazer pela ordem alfabética, chamar a Júlia Nelly, que também é conhecida como Júlia Joia. Ela é professora, pedagoga e mestre em educação e doutoranda em memória social. Pode sentar aqui, pegar seu lugar que eu vou ler a bio inteira, tá? Ela começou recentemente também na escrita criativa e ela participou recentemente da obra coletiva chamada Oralidade Agora Se Escreve, né? Tá aqui, organizado pela querida Lia Vieira, que vai estar com a gente também. E, na sequência, Paulo Vicente Cruz, que é escritor, jornalista, carioca. Prazer de conhecer Paulo também nessas... Ele é artista, ele é escritor, mas ele também atua profissionalmente no campo do terceiro setor e da filantropia. A gente se conheceu na Anistia Internacional e hoje, né, ele já teve vários dos seus textos publicados em revistas literárias, participou do 40º Cadernos Negros, tradicional publicação de literatura afro-brasileira, publicada pela Quilombo hoje, e das antologias de Concerto das Letras. Ele também publicou textos ficcionais e ensaísticos na revista Piauí e em 2021 publicou Enquanto os Gigantes Dançam, eu amo esse livro, pela editora Quelônimo, e no ano passado a coleção de poemas Não Caberá. Prazer estar aqui também, obrigado, Paulo. E agora a nossa querida Lia Vieira, que é escritora. Quando ela pega o livro dela ali, ela é especialista em relações étnico-raciais, doutora pela Universidade de Havana, doutora em educação, né, pela Universidade de Havana em Cuba. Ela tem publicações no Brasil e no exterior. Vários dos poemas dela foram musicados e o seu conto Por que Nissinha Não Veio é um roteiro premiado num curta-metragem do mesmo nome. Ela tem contribuído para a afirmação da literatura negra em cursos, seminários, publicações e vídeos no Brasil e no exterior. Como reconhecimento, já recebeu homenagens, moções, uma sala de leitura com seu nome e foi enredo da Escola de Samba Garras de Ouro em 2020. E ela é curadora na Academia Brasileira de Letras Pretas e Originárias. É um prazer estar com a gente. Uma salva de palmas. Eu vi que cada um pegou aqui uma obra, né, um livro, e eu queria começar assim, acho que, gente, é uma conversa também informal, né, vai ser mais um bate-papo, Eu fico muito honrada e até tímida por começar por mim, né, porque sou mais jovem nesse movimento de escrita. Eu sempre tive uma escrita acadêmica e pelas mãos da Lia Vieira eu começo uma escrita criativa. Na verdade, todo o meu movimento foi de escrita acadêmica mesmo, artigo, publicações, tudo voltado para essa área, voltado até para uma área mais dura, se eu posso dizer assim, em que no meu mestrado eu escrevi sobre o convênio CEDERJ, que é algo que pensa em tecnologia, e essa questão da negritude sempre me atravessou, porque eu sou uma mulher negra. Mas, de fato, eu nunca tinha me debruçado sobre essa escrita. Enquanto teoria, enquanto artigos acadêmicos, venho me debruçando sobre ela agora no doutorado. E eu senti uma necessidade de que, durante o doutorado, a gente fica muito rígido, de que a gente pudesse ter um carinho maior.
uma doçura nessa escrita, porque aquilo que eu escrevo no doutorado é muito duro. E a Lia foi dar um curso que faz parte de um combo maior, que se chama Multiplicando Saberes, do qual a Cássia também fez um projeto super lindo, depois a Lia deve falar sobre isso de forma mais clara. E a Lia dava um curso de escrita no Multiplicando Saberes, que se chamava Oralidade Agora Se Escreve. E eu fiquei apaixonada e me inscrevi. Nessa inscrição, a Lia ficou dando muita força. Quem vai escrever, como vai escrever? E de fato, a minha escrita sempre foi uma escrita acadêmica. Então, a escrita criativa começa a aparecer muito mais pelas mãos da Lia e pelo desenvolvimento daquilo que ela fez na oficina. E tem sido tão interessante que hoje eu não me imagino mais sem ter esse movimento dessa escrita criativa. Tem sido uma virada de página, uma nova forma de ver o mundo, se eu posso dizer assim. É isso. Paulo, agora você, eu vou passar a palavra. Olha, eu acho que minha relação com a escrita, né, com a literatura, ela começa como leitor. Eu acho que é o início de todo mundo, né? E começa como leitor a partir da observação das pessoas que estão ao meu redor, né? O meu pai contava histórias de quando ele era menino e virava a noite escrevendo, e da paixão dele pela leitura. Eu via lendo em casa, via as minhas irmãs lendo em casa. Então isso gerou também em mim o desejo de ter essa mesma relação com a literatura, com os livros. Quase com um movimento natural, esse interesse foi transbordando para o desejo de me expressar, de escrever. E eu fui descobrindo que essa atividade poderia me garantir um lugar de afirmar a minha experiência no mundo, né? Então assim começa a minha trajetória assim, como escritor. E é curioso, né? Eu acho que a gente vai ter possibilidade talvez de falar sobre isso, mas como é difícil esse processo, né? Porque você se autorizar, né? Dizer que é um artista não é uma coisa trivial, né? Sobretudo para algumas pessoas, né? Por conta dos nossos atravessamentos, a gente não se permite muito determinadas coisas. E é interessante ver como a literatura foi esse lugar tão potente que me fez romper com essa inibição, né? Porque tinha alguma coisa ali muito importante que eu precisava sair, né? Então acho que começou por aí, né? O processo de relação com a literatura, com o escrito. Legal. Você, Lívia, como que foi? Bem, eu sempre fui prodígio. Então, aos 9 anos de idade, recém-alfabetizada, eu comecei a escrever um diário. A minha época era muito comum ter um diário, colocar ali, tinha as perguntinhas. O que você gosta de fazer? Então, estava eu lá no diário. Primeiramente, eu quero proclamar a beleza da escola pública. Por quê? Toda sexta-feira a gente ia para a biblioteca para poder ler. Foi o que o Paulo falou aqui. Eu acho que para ser um bom escritor, antes você tem que ser um bom leitor, né? Então, aquilo ali foi despertando em mim. Só que nesses diários a gente colocava coisas assim mais íntimas, pessoais, né? Com 9 anos não tinha muita não, mas tinha alguma coisa. E minha mãe pegou o diário. Aí pegou 3 dias com o diário. Aí eu falei, o que vai acontecer? Aí ela veio, gostei, minha filha, gostei. Você escreve bem, pode continuar. Era o que eu precisava, né? Fui embora, estou escrevendo até hoje. Gosto muito do que eu escrevo. Isso que a Júlia fala, né?
nós éramos 5, né, dentro desse projeto Multiplicando Saberes Ancestrais. E eu fiquei com literatura. Mas como abordar literatura? Porque era no Museu do Samba, uma comunidade da maioria do Museu do Samba, da Mangueira. E aí, né, Júlia, eu fiz todas as maluquices possíveis e imaginárias. E fiz elas cantarem, dançar. Não, a gente está no Museu do Samba, então a gente vai pesquisar quem foi Dona Ivone Lara, quem é não sei quem. Maria, como é que você... E as pessoas que estavam vendo o planejamento, Lia, você é maluca, como é que você vai botar todo mundo pesquisando? Eu falei, todo mundo tem celular. Vamos fazer trabalho de grupo e ali no celular elas correm atrás. E assim, nós com imagens também. Isso que a Cássia, né, faz o tempo todo, que é melhorar a autoestima. Né? Eu lembro, né, que nós tivemos inclusive uma quilombola. Né? Eu viajo, botei, olha, amanhã todo mundo tem que me trazer um livro de uma autora negra. A pessoa não sei o que, autor, não sei o que. Aí é que a gente vê como a gente se ama, né? Eu não sei como, que ela não me contaram, mas mais de 10 trouxeram o livro para ela. E ela apareceu lá com o livro dela também, né? E hoje, né, que eu sempre trabalhei com quilombos, eu gosto, quando eu vou lá no quilombo, ela, o pai, a tia, todo, olha, essa que botou ela escritora. Então, sou eu, tá, gente? E daí, então, eu nunca mais parei, mas o que foi fundamental, né, foi quando, ao final do curso, elas disseram, Lia, você estimulou tanto que a gente quer escrever. Eu falei, que maravilha, mas eu não tenho como pagar. Aí, Júlia e Kênia viraram assim, não, cada um vai pagar o seu. Aí, oba! E realmente o primeiro lançamento foi na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Nós estaríamos, né, num auditório de 100 pessoas, daqui a pouco a gente tinha quase 300, né? E a maravilha da autoestima é as meninas chegando e dizendo assim, a minha mãe é escritora, ela está nesse livro, sabe? Então, como aquilo nos fortaleceu enquanto pessoas que sabem que dar a mão é a coisa mais importante, sabe? Quem te oferece, né, o primeiro passo? Quem te oferece? Hoje eu posso dizer com carinho, que eu estou em família, que eu conheço 11 países devido à literatura, né? Comecei com Conceição Evaristo, Miriam Alves, e fiquei feliz de saber que Paulo andou pelo Cadernos Negros, porque eu entrei no 10º, e hoje está no 46, né? Eu acho que está no 46, então ele já viu mais estrada do que eu já vi, mas nunca me afastei de cadernos, né? E aí, como eu não sei falar sozinha, eu vou pedir a Ana Paula Venâncio para me ajudar aí. Me ajuda, Ana Paula, por favor. A Lia também me fez surpresa, né? Ficar aqui na roda. A Lia me pegou de surpresa e a honra de poder ler uma das obras desse livro. Ela mesma escolheu aqui, mas para isso eu quero pedir a ancestralidade viva que está aqui, aos mais velhos que estão aqui, né? A mãe da Cássia, ao seu Eduardo e a todos vocês por me ouvirem. Pois bem, o poema é: a quem interessar possa. A quem interessar possa, digo que não é fácil ser mulher negra e viver na periferia da beleza. A quem interessar possa, informo que meu corpo não é só sexo e fortaleza. A quem interessar possa, solicito que me vejam
com suavidade e leveza. A quem interessar possa, meu rosto está cansado de suar 2 vezes mais pelo corpo meio cheio da água do reconhecimento. A quem interessar possa, minhas costas cansadas não suportam mais a invisível chibata do julgamento. A quem interessar possa, fui forjada na luta, mas mereço paz. Isso aí que vocês viram é o nível das escritas, sabe? Escritas que, como eu falei, eu sei que vocês têm alguma coisa lá na gaveta, pode ir lá buscar. E aí apareceram assim materiais lindíssimos, a quem eu agradeço, né, a Júlia, que a Júlia leu todos, né? E quero dizer para vocês, né, encerrando mesmo a minha parte, que Cássia Marinho é uma das autoras desse livro. Me surpreendeu a qualidade da escrita, né? Nós só tínhamos 4 páginas, ela tinha mais. A Júlia chega para cá, chega para lá e conseguimos encerrar. Acabei de falar de você, eu dizendo, estou parabenizando, porque você está nessa obra, né? Mais uma faceta da nossa Cássia Marinho, que tem, né, o Eloá como preceptor, tem Eliana Alves Cruz, tem o Paulo, mas agora ela também fez a estrada dela, né? E estou dizendo, Cássia, que me surpreendeu a qualidade da escrita, sabe? Eram para ser 4 páginas, ela fez mais e tal, mas Júlia Joia, que leu todos com carinho, chega para lá, chega para cá, e depois, quem quiser, tá aí a obra para ser vendida, para ser oferecida a vocês. Por quê? Porque nós não podemos ficar com isso só para nós, sabe? Essas mulheres, 25 mulheres, caíram no mundo. E terminando mesmo, posso dizer que a capa 26. Olha só, Lídia Garcia, 86 anos. E não só escreveu, onde ela vai, ela leva o livro. O livro já esteve em Berlim, o livro está no Tennessee e o livro está... Eu sei que são 3 países diferentes, 3 lugares diferentes, que essa obra, né? Essa obra que não é uma obra de autores, autoras tão conhecidos, autores e autoras reveladas, que eu acho mais importante. E nas escolas funcionais, que nós fizemos doação. Ainda fizemos isso. Então, gente, estamos nós aqui para ouvir um pouco vocês. Obrigado, Bia. Eu queria, antes de abrir para as pessoas fazerem as perguntas delas, não sei como está o nosso tempo, mas vocês vão me falando aí, só aqui no meu ponto, por favor, Cássia. Ai, que gracinha! Eu queria saber dos temas que provocam mais vocês na escrita. E aí eu vou começar, talvez, pelo Paulo. Isso! E aí dá tempo de vocês irem pensando um pouquinho também. Paulo, quais são as questões que mais te provocam assim, na sua escrita? E fala um pouco de como elas aparecem nesse seu livro mais recente de poesias, Caminhar. Olha, tem uma coisa interessante, né? Porque o tema da mesa é um pouco a importância da literatura negra, como isso de alguma forma impacta de forma positiva a autoestima, né, das pessoas. Mas eu acho que tem alguma coisa anterior que a gente precisa, uma reflexão anterior que a gente precisa fazer, que diz
diz respeito a esse lugar mesmo da literatura negra, né? Porque ela só existe porque determinada parcela não só da população, não só do Brasil, que é o caso brasileiro apenas, das pessoas reivindicou para si uma categoria de universalidade. Elas se acham sujeitos universais e a literatura delas não tem adjetivo, né? E eu acho que o processo da literatura negra, que é muito diversificada e heterogênea, tem gente escrevendo sobre muitas coisas, sobre coisas diferentes, com traços em comuns e com singularidades, assim, é já um processo de reinvenção que tem a ver com essa categoria que foi criada, né? O negro as pessoas negras são uma invenção da branquitude, né? Assim, mas que a gente conseguiu de alguma forma dar outro sentido para isso, né? Um sentido positivo, né? Então eu acho que já por si só um esforço a nossa existência, né? Com dignidade, com inventividade, já por si só um processo de manifestação de força, né? De pulsão de vida. E aí nesse sentido, assim, eu sempre, você sabe, a gente andou nesse caminho junto aí, profissionalmente e tal. A gente está sempre cercado de pessoas que refletiam sobre a condição material das pessoas negras, sobre as questões da violência e tal. E tem muita gente muito boa fazendo isso, né? E para mim não fazia muito sentido ficar repetindo as coisas que as pessoas já faziam de uma forma muito interessante, importante, impactante. Então, eu acho que a minha escolha não foi nenhuma escolha, assim, acho que um impulso orgânico, foi pensar nos aspectos subjetivos da nossa experiência como pessoas negras, né? E eu não fiz esse esforço de uma maneira muito artificial, assim, pelo contrário, assim, eu sou uma pessoa negra vivendo no mundo. A minha experiência, quer queira ou não, ela vai estar atravessada por isso, de alguma maneira, né? E então, nesse sentido, a minha atenção, mesmo quando eu falo sobre coisas que são talvez mais concretas, né, no sentido de reflexão sobre racismo e tal, são sobre os impactos subjetivos, né, sobre como a gente lida com essas coisas a partir de um outro lugar. Talvez pudesse ser uma contribuição complementar, né, possível, né, nesse espaço que já tem tanta gente produzindo coisas interessantes. E para finalizar, assim, eu acho que o meu livro de poemas, assim, eu acho que ele foi, primeiro que ele foi um processo que surgiu meio inesperadamente a partir de um outro processo. Eu estava escrevendo um processo de escrita mais longo, do meu romance, que vai ser esse ano, e aí no meio daquele processo eu estava retirado para escrever, num momento meio de crise da escrita, e faltou luz no lugar onde eu estava e tal, enfim, e eu me vi com papel e o lápis e a luz das velas para escrever. Eu comecei a brincar com as palavras, né? E comecei a encontrar ali, porque a escrita estava meio dolorosa, a escrita do livro e tal, um lugar novamente de conexão, de prazer com aquilo, né? E de uma relação possível com alguma leveza, né? com esse fazer, que eu acho que também, de alguma forma, é político, né? Assim, porque a gente também não se permite muito esse lugar, muitas vezes, né? A gente está sempre muito num espaço, pelos motivos justificáveis, obviamente, assim, mas de muita dureza, né? De muito embate, de muita luta. E eu queria afirmar a minha vida a partir de outras coisas também, né? E é óbvio que, apesar de, aparentemente, determinadas coisas que estão aqui escritas não terem nada a ver, entre aspas, com as questões que atravessam a experiência negra, elas têm toda a relação, porque os temas que vinham, a questão da efemeridade das coisas, da finitude e tal, elas não são categorias, como eu falei, não são categorias universais, né? Elas são atravessadas pela experiência que passa pelo nosso corpo, pela maneira como a gente circula na vida, pela forma como a relação com o mundo, e que a relação que o mundo tem conosco
conosco também, vai informando aquilo que a gente é. Né? Então, não sei se eu respondi de uma forma objetiva, mas uma leitura de uma parte da obra que é yoga. Você não quer ler um trecho de uma poesia sua? Eu sei que são curtinhas, você quer ler duas. É um livro que, inspirado um pouco nos haikai, né, que são as poesias japonesas. E tem uma que eu gosto bastante, que é essa aqui. Meu corte ofende a ofensa. Meu sangue ofende a ofensa. A ofensa odeia lembrar. Não, valeu uma outra aqui também. Teve uma que eu acho que é a que abre o livro, vou contar uma historinha sobre ela rápida. Ano 2023 eu estive na França para fazer uma atividade lá com alunos da pós-graduação de literatura português, né, brasileira. E aí estava tendo lá uma exposição sobre a relação, a amizade entre a Gertrude Stein e o Picasso. E aí eu fiquei vendo aquela exposição incrível, muito legal e tal, pensando naquela mulher, né, lésbica nos anos 20, 30 em Paris, circulando com a intelectualidade francesa e tal, falando sobre a vanguarda, sobre o lugar da palavra, sobre o sentido da representação. E achei, é muito legal, é muito importante, mas eu fiquei pensando o que minha bisavó estava fazendo naquele momento, né? Com ela, e aí me veio essas três linhas, né? Enquanto Paris era uma festa e uma rosa era uma rosa, Damiana lavava roupas no Recôncavo. Essas reflexões de forma tão delicada nessa poesia. Eu queria saber de vocês também fazer a mesma pergunta sobre essas questões que aparecem no trabalho de vocês. Se quiser compartilhar também, ler um trecho do seu texto. Então, meu texto é enorme, então eu não vou usar ler um trecho, mas eu preciso dizer que no curso da Lia, ela ficava perguntando o que nos movia, o que movia o nosso olhar. E o meu olhar se move muito para a educação. Então, os meus textos, quase todos, têm um sentido do cotidiano da escola. Pequenas crônicas do que acontece no dia a dia da escola. É a briga das alunas, o Luiz Américo trabalhou comigo numa escola em que a gente compartilhava muitas coisas, porque vinha de uma pretinhosidade abandonada. Eram tantos abandonos que muitas vezes a gente ficava pensando se a gente levava aquelas crianças para casa no final do dia. Então, eu falo porque nesse cotidiano, nesse olhar, a gente aprendeu a ver a escola pública como outro lugar. É sobre isso que eu escrevo fundamentalmente nos meus textos. Eu conto um cotidiano de uma professora que olha para essas questões e precisa lidar com coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu vou resumir, não vou ler. Eu conto fundamentalmente que duas crianças brigam na escola, mas que a briga fica muito pior porque os pais chegam e os pais brigam na secretaria. Né? Então, a briga não termina ali. Aliás, eu não sei nem se ela começou ali. Porque nessa turma que eu dei aula, justamente na Soares, era uma turma chamada Realfabetização 2B. Vou explicar. No município, você não deu certo no normal. Você não deu certo no normal de novo, um A. Você não deu certo no B. Você não deu certo no 2A, você vai para o 2B. Ou seja, alunos de 15, 16 anos que não estavam alfabetizados. Esses eram os meus alunos. O Luiz Américo também pegou uma turma assim, então a gente pode falar disso de uma maneira muito intensa. Meninos cheios de vida,
vida, mas sem sonhos, sem motivações, e quase todos negros e tão pobres e tão negros. Conto sobre quando eu dei aula dentro do Jacaré, a gente pulava a boca de fumo da aula, porque eu falo, e ali a libertou esse meu lugar, o professor é o primeiro que chega nos piores lugares. Mesmo antes, às vezes, de chamarem a polícia, chama o professor. Então eu conto, numa das histórias, de um menino que vai ser morto, porque ele não sabia ler. Aí, Cavalinho Branco, Cavalinho Manco, é o próximo livro que vai sair com a Joselina. Ele anotava os cavalinhos na Praça dos Cavalinhos, em frente à escola. Ele anotava. O cara contratou ele para anotar. Ok, ele decorou a posição. Branco fica assim, manco fica assim, o outro fica assim. E aí o cara resolveu trocar a posição, ele não sabe ler. Trocou e continuou na marcação dele. O dono dos cavalinhos foi lá e falou, vou te matar. Como assim o cavalinho manco deu 12 voltas e o branco deu 5 voltas? E nessa vou te matar, vou te matar, vou te matar, gritou, professora Júlia, vem aqui na praça que o fulano vai morrer. E a professora sai portão afora, Luiz Américo. Júlia, calma, você tem certeza que você vai? Isso não é um problema nosso, mas é nosso. Vamos chamar a polícia, não dava tempo. A professora se arremessa no portão, sai que nem uma louca e vai para a Praça Sans Pena conversar com o cara armado que ia matar o meu aluno, porque ele trocou a ordem, cavalinho branco, cavalinho manco, eu não sabia ler. E aí eu sentei com o cara e eu brinco que nessas horas o professor tem que pedir ao divino para lhe salvar. Eu sabia que ele não sabia ler. Então eu tinha que achar algum recurso. Eu falei, não, ele não sabe ler. Mas ele leu até agora. Não, mas aí, até agora não é agora. E aí você vai conversando até que me veio aquele clarão luminoso, que eu acredito que são os nossos orixás, que disse, você trocou a ordem disso? Ele, troquei. Aí você consegue com os argumentos reconstituir. Ele não matou o menino voltou à sua comunidade a trabalhar. Aí quando você pensa que a história vai terminar, eu termino a história de um outro lado, porque esse menino, lógico, saiu dessa confusão e deixou de aparecer na escola, e aí você liga para saber. A mãe vai na escola explicar, olha, ele foi preso, mas eu estou muito feliz. Ele leu a sentença. Então, eu brinco, e a Lia me ensinou a falar sobre isso, dessa minha dor enquanto professora, porque você quer abraçar o mundo, você quer salvar o mundo, mas a Lia me ensinou que nem sempre o mundo é salvo da maneira que você imagina. Ele foi salvo, não da maneira que eu imaginava, e ela fala isso para mim o tempo inteiro, e por isso que eu falo que ela me dá força de escrever, porque ela diz, para de imaginar que a história vai acabar com um final feliz e que ele... As professoras, uma em especial, que é a Cláudia Miranda, mas você conhece ela? Claro! Como não? Ela foi minha professora de espanhol na 6ª série, e ela foi a professora lá no Rivadavia Correia, na Presidente Vargas, que me mostrou esse mundo, né, da militância negra, dos movimentos. Ela foi, e a gente ainda bem é amigo até hoje. Assim, eu falo, nossa, eu conheci quando eu tinha 12 anos, eu acho, e ela foi fundamental assim, na minha trajetória, e ela é uma defensora ferrenha da escola pública. Então, fazemos parte da rede de etnoeducadoras cariocas. Cariocas, sim, claro. Obrigado pelo seu trabalho, de verdade. E Lia, por favor, agora conta pra gente. Eu só quero mesmo falar uma coisa, sabe? A pergunta que me fazem sempre quando eu participo lá desses encontros, Lia, é muito difícil escrever. O que exige da gente para eu ser uma escritora? Aí eu repito, ler e ler. Por quê? Como eu falei, eu comecei com Cadernos Negros
E eu saía daqui com Conceição Evaristo, ia a São Paulo, porque a gente tinha reunião com o grupo para ler. Então, não, isso está muito ruim. Nós somos poucos, então nós temos que ter qualidade, né? Então, o tempo todo eu falo isso com as pessoas. O que precisa para escrever? De novo, cada um aqui já deve ter o seu material de gaveta. O que tem que fazer é ter coragem. Vocês estão cada um com um livro, são esses que vocês vão... Sim. Convidem, né, as pessoas, a gente tem alguns livros ali atrás, gente, dos autores. Então, por favor, façam os anúncios, gente. Oralidade agora se escreve. Lia falou 25, só que a Lia é ousada. Ela convidou a editora para escrever também. Então, nós somos 26 autoras, porque a Nájila, a editora, fez a última escrita. 26 autoras lindíssimas, tudo muito bom, tudo muito lindo. Vale a pena vocês conhecerem o texto que a Cássia tem aqui, que é um texto de levantar a autoestima, de falar sobre isso. E ela falou, como disse já a Lia, brilhantemente sobre isso. Está aqui, a nossa obra, Oralidade Agora Se Escreve. Eu trouxe Cadernos Negros Autoras, que foi uma publicação especial que saiu no G20. E são poemas e contos Brasil pela Igualdade Racial. Também é um livro que está no exterior, mas eu ousaria dizer que é o supra-sumo, porque estão as melhores. Obrigado, agora Paulo. Só daria a pena, não caberá. Vale qualquer coisa. Poesia não caberá, mas cabe um pouco de vocês. Só fazer um pix aí. Bom, Cássia, a gente vai fazer algumas perguntinhas ou não? Tá bom. Mas vamos estar aqui, né, na continuidade. Vocês podem falar com os autores, pedir autógrafos, comprar um livro. Quero agradecer mais uma vez os autores que participaram. Uma salva de palmas para... proporcionar esse momento dos 25 anos do Iboite. Eu não estava de volta. Cadê? E agora, antes de vocês sentarem, obrigado. Esse papo incrível. Mas a gente não vai deixar vocês mãos também abandonando. História. Vamos começar pelo Bruno, que como tá aqui há 10 anos, anotem isso, hein? Você vai ser importante no dia de hoje. Então fica uma pequena lembrança. Ah, obrigado. Das boas-vindas. Das boas-vindas a da Júlia. Bem-vinda à família. Paulo Vicente, que já é da família, duplamente, né? Lia, né, Bia? Tá aí sempre com a gente, tomando tudo, né? A Lia, ela é tão incrível que a gente fez um curso e ela tava ali, humilde, ficou ali no local de aluna, com as outras meninas apoiando, e hoje está aqui à frente, então eu sempre compro o nosso barulho, né? Muito obrigado mesmo pela força. Nesse momento, nós não poderíamos deixar de marcar a mudança que eu estou fazendo agora. Acho que o Felipe começou falando que eu estou indo para o online, eu estou agora mudando para o empreendedorismo digital. E iniciando esse meu empreendedorismo digital, eu lancei um curso chamado Empoderando Raízes, que é um curso de especialidade para cabelos crespos e cacheados. Então, eu acho que a gente tem que
semear mais, aumentar essa comunidade de pessoas que valorizam cabelos crespos e cacheados. Então, não seria, eu não me sentiria bem se eu terminasse, me aposentasse, ninguém quer que eu diga isso, mas eu vou aposentar. Me aposentasse sem realmente deixar todo esse conhecimento que eu adquiri nesses 25 anos, não repassasse. Porque eu acho que na nossa vida é isso, tem que repassar, né, para dar continuidade. Então hoje nós estamos tendo a alegria de estar formando aqui no Empoderando Raízes duas mulheres maravilhosas que acreditaram na minha proposta de serem cabeleireiras, para cuidar dos cabelos crespos e cacheados. Então eu estou muito emocionada de estar com elas aqui. Lourdes Lima. E a querida Aline Nascimento. Tudo muito novo, gente, vai um grande desafio e eu estou muito feliz os depoimentos que elas me deram, entendeu? Eu gravo as minhas aulas à noite, então, e essas daqui, o feedback que elas me deram, eu realmente me emociono muito. Então, cadê o diploma das meninas? Cadê o diploma? Eu precisava de foto aqui porque minha mãe vai entregar um diploma. Vai sentar. Minha mãe vai entregar o diploma. Aí, olha aí. Ah, que bonitinho, vai, mano. Gente, tira a foto da minha mãe aqui. Pode sentar você. Chamar. Os mistérios, né, gente? Todo mundo esperando. Por que assim falando na Gilda aí? Eu não falei todo mundo, não foi? A Gilda eu não falei, né? Porque a Gilda é um ser divino. É um ser divino que apareceu na minha vida. Realmente, como eu estou hoje, financeiramente, administrativamente, por Deus, essa mulher. Porque eu sou muita emoção, quero fazer tudo, mas nada de organização. Vocês sabem disso. Todo mundo sabe, todos os meus clientes sabem que eu estou fazendo aquilo que tem atrás de mim, eu vou organizando. Porque eu não sou ninguém. Então, e a Gilda é minha cliente, gente, há 25 anos. Uau. Desde quando eu abri o salão. Cliente de 2 vezes no salão. Na semana. 2 vezes na semana, 2 vezes na semana. Ela mesma fazia um cronograma de tratamento dela. Esse negócio de cronograma capilar que todo mundo fala, que está na hora, essa aqui já fazia muito tempo. Porque ela é muito organizada, não só fazia o cronograma, mas também o financeiro, que me adorava. Então, mas eu tenho esse propósito, né? Da questão da valorização do seu cabelo natural, e ela alisava. Então, a Gilda, trabalhando numa grande empresa, então ela alisava. Então, a gente era muito bom para mim, né? Ela alisava, escovava, tratava, e assim, então... E tratar, então, aí quando mas eu tinha um propósito.
Gilda, nós temos que ver, seu cabelo é lindo, seu cabelo é maravilhoso, tá? Né? Seu cabelo é lindo, aí não, pode deixar, cara. Eu vou, assim que eu tenho um tempo que eu vou fazer, vou mudar. Você decidiu. Era se aposentar não, era frente. Foi algumas situações que ocorreram na empresa, trabalhando na empresa, então aconteceram coisas que eu já estava planejando e quando aconteceu eu falei, é agora. Isso. E eu fiquei, gente, numa alegria. Ai, mais uma vez, pá, poderosa. Só que tem que meu bolso caiu, né? Porque a mulher, isso, pelo amor de Deus, era uma coisa muito atrasada. Era assim, ó. Não estou cheio com esse dinheiro aqui. Mas aí, gente, que maravilha. Aí a Gilda, minha clientizando toda e tal, se aposentou. Mas antes de se aposentar, eu fiz uma proposta. Eu não sei se é minha sócia, não. Abrimos um negócio. Abrimos um negócio de uma loja de acessórios, você lembra? Né? Uma loja de acessórios. Gente, a loja não tinha nem 3 anos, nós estávamos muito bem. A loja já estava quase batendo uma receita no salão. Infelizmente veio a pandemia. Aí não mandamos ninguém embora, nós tínhamos 2 funcionárias, né, Gilda? Nós tínhamos 2 funcionárias, não mandamos embora, mas tivemos que fechar, porque era um shopping, o shopping fechou e não tinha como sustentar isso. Mas realmente eu vi o quanto a boa administração, gente, é importante. Mas a minha sorte, ela já estava me organizando um pouquinho no salão, mas aí uma pandemia, aí ela entrou direto no salão. Gente, não vou falar da Torre de Santa mas pelo nível do coquetel, vocês vão ver que mudou. Auê, meu irmão café. Auê, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. Meu passado é africano, teu passado também é. Nossa cor é tão escura quanto o chão de Massapé, amargando igual mistura de cachaça com ferné. Desde o tempo em que ainda havia cadeirinha e landolé, fomos nós que demos duro pro país ficar de pé. Meu irmão café. Auê, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. O meu quilombo saúda o seu quilombo. E o meu quilombo veio todo para casa, pro quilombo da casa. Marido, filhas, enfim, né? Todo mundo. Então, o meu quilombo saúda o seu. Gratidão por nos receber na sua casa. Queima o corpo e queima o pé, adoçado tem delícias de chamego e cafuné. Presentear ela com certificado de empresarial de responsabilidade social. Desses 25 anos, lindo e maravilhoso, que a gente sabe, a profissão de cabeleireira não é só uma simples profissão, né? Ela é uma profissão que ela muda vidas, né? E o vínculo do cliente que eu vi aqui, a coisa mais linda que tem,
é o vínculo do cabeleireiro com o cliente. Então aqui está, que ela continue esse legado mais 25 anos. Meu irmão café, mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé.